Então, pessoal, nós precisamos ter uma conversa bem séria sobre este livro. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes do podcast Introvertendo, que também tem esse canal no YouTube, e de tempos em tempos a gente faz algumas análises de livros sobre autismo. Mas o vídeo dessa vez é um pouco diferente, não é uma análise propriamente dita, porque eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, O Que Me Faz Pular, que é um dos livros mais populares da comunidade do autismo sobre autismo, e ele é um livro que tem alguns problemas bem sérios. O Que Me Faz Pular é uma tradução de um livro em inglês, que por sua vez é a tradução de um livro japonês, que supostamente é escrito por um menino autista. Mas e se eu disser pra você que ele não escreveu esse livro? Pois é, essa confusão é bastante complicada. Nós estamos falando do Naoki Higashida, um rapaz que supostamente escreveu mais de 20 livros sobre autismo, que tem autismo dito severo. Eu odeio essa expressão, tá? Mas só para as pessoas entenderem. E ele fala sobre o autismo de um ponto de vista particular nesse livro Que Me Faz Pular, que foi um imenso sucesso traduzido no mundo inteiro, tanto é que chegou aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Mas a técnica utilizada para produzir esse livro é aquilo que a gente chama de comunicação facilitada, e eu vou explicar para vocês o que é isso nesse vídeo. A comunicação facilitada é uma técnica que surgiu na década de 80 na Austrália, teve bastante popularidade na década de 90 e tinha como pressuposto de que autistas ditos severos não tinham problemas cognitivos e sim motores, né? Então, eles não se expressavam não por terem deficiência intelectual, por exemplo, mas sim por uma dificuldade motora de se expressar, por exemplo, no ato de escrever, né? Então era necessário ter um facilitador, um profissional, por exemplo, ou um familiar, que ajudaria essa pessoa, por exemplo, no movimento, na hora de escrever textos ou de usar o teclado, né? Um movimento apoiado, enfim, coisas desse tipo. E rapidamente a comunicação facilitada ganhou uma popularidade muito grande, a ponto de, né, terem relatos extraordinários de autistas com muitas dificuldades que começaram a falar sobre o autismo. E isso começou a atrair certas polêmicas. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, ouça o episódio 192 do Introvertendo, que a gente fala sobre comunicação facilitada. E resumindo a história, chegou um certo momento em que se teve um consenso científico de que comunicação facilitada não é funcional, no sentido de que quem produz as mensagens não é a pessoa com deficiência, é o facilitador, e existe todo um processo psicológico, né, que é muito bem documentado, que explica isso. E aí talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com O Que Me Faz Pular. Tem a ver com duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, tá? Dos últimos anos pra cá, pelo menos dos últimos 10, 15 anos, a comunicação facilitada, que aparentemente estava morta, né, em termos de consenso científico e tudo mais, começou a reaparecer com novos nomes na comunidade do autismo. Então tem a Soma RPM, tem, por exemplo, o Spelling to Communicate, que são algumas técnicas que são comunicação facilitada, mas que são vendidas como comunicação alternativa, tá? Porque existe essa confusão. Existem muitas técnicas que são comunicação facilitada que muitas vezes são vendidas como comunicação alternativa. E comunicação alternativa é científico. E o segundo motivo, que tem muito a ver com esse livro diretamente, é que a família do Naoki Higashida criou um sistema que é comunicação facilitada, eles negam, né, de uma forma geral, e essa produção deles fez com que o Naoki escrevesse mais de 20 livros sobre o autismo com cerca de 25 anos de idade. Enfim, isso é completamente real, né? Bizarro imaginar que alguém com 25 anos escreveu 20 livros, mas a confusão não para por aí. Além de algumas críticas relacionadas à tradução, já que a versão em inglês é diferente da versão em japonês, e a nossa tradução em português, por exemplo, ser baseada na versão em inglês, O Que Me Faz Pular recebeu uma crítica muito no sentido de que, se você observar bem o livro, várias coisas que são escritas são coisas que são muito intrincadas à observação dos pais sobre o autismo. Acaba ficando muito evidente de que o Naoki não escreveu aquilo. Existe uma visão sobre o autismo que é muito conveniente para os familiares. Outra coisa muito importante a se observar em relação à comunicação facilitada é que O Que Me Faz Pular recebeu uma versão em filme, que é inspirada no livro, de certa forma, que defende claramente a comunicação facilitada. Mas aí talvez você se pergunta, tá, tirando a questão da comunicação facilitada, que já compromete o livro, fingindo que isso não existe, o livro é bom?
A resposta é: depende. O livro é estruturado em perguntas e respostas. Isso significa que acaba facilitando bastante em termos de diagramação e até a leitura, que acaba se tornando mais fluida. Por outro lado, algumas ideias retratadas nesse livro são, no mínimo, problemáticas. E eu realmente acho muito curioso quanto que esse livro é popular, mesmo transmitindo algumas ideias erradas. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Página 116, pergunta 39, por que você gosta de ficar na água? Aí o último parágrafo, olha o que está escrito. Autistas não têm liberdade. O motivo é que somos um tipo diferente de seres humanos, nascidos com sentidos primitivos. Nós estamos fora do fluxo natural do tempo. Não conseguimos nos expressar e lutamos com nossos próprios corpos a vida inteira. Se ao menos pudéssemos voltar para aquele passado distante e líquido, então conseguiríamos viver de forma tão livre e feliz quanto o restante de vocês. É sério mesmo? É sério mesmo que ninguém vê problema nesse tipo de trecho, por exemplo? Ou seja, para quem escreveu esse livro, né, no caso, provavelmente a família, autistas não são seres humanos, né, ou um sub-humano, de certa forma assim, infelizes e que estão aprisionados em seus corpos. Olha a ligação com comunicação facilitada. Eu realmente fico me perguntando como é que esse tipo de obra, por exemplo, elas podem ser lidas como empoderamentos de autistas, como muitas vezes são ditas, por exemplo, nas redes sociais, né? A comunicação facilitada muitas vezes tem sido encarada por alguns autores como uma forma de violação de direitos humanos. Por quê? Porque você usa uma pessoa com deficiência, por exemplo, né, como o caso do Naoki Higashida, para transmitir a ideia que você quiser, você acredita no nome dele, e justamente por estar no nome dele, as pessoas vão se impressionar dizendo assim, olha, é um relato de um autista, e aí, no final das contas, a independência, a autonomia dessa pessoa está sendo completamente roubada, as palavras dessa pessoa estão completamente negadas, de um jeito completamente absurdo, sabe? Eu realmente fico impressionado como esse tipo de literatura chama atenção. E ele não é o único. Esse aqui é a obra de maior sucesso que tem como pressuposto a comunicação facilitada, tá? Tem várias pessoas na internet que são creditadas como autistas severos que escrevem. E a esmagadora maioria deles, eu não vou dizer todos, porque tem algum caso ou outro que realmente seja real, mas a grande maioria é comunicação facilitada, né? E isso levanta um debate muito grande sobre vozes da comunidade do autismo, sobre protagonismo e sobre outras questões que até rendem um outro vídeo. E aí talvez você me pergunte, nota? Não tem como dar nota para esse livro, né? Então, enfim, se você quiser saber mais sobre o assunto, ouça o episódio do Introvertendo. Em breve eu volto para falar de algum livro e voltar no fluxo normal de falar um pouco sobre os livros históricos do autismo. Eu precisava falar sobre esse livro aqui porque eu realmente estava com nó na garganta no sentido de que todo mundo elogia esse livro, ninguém acompanha as confusões e as polêmicas em relação a essa obra. Então, se você tem dúvidas, pesquise por você mesmo. E é isso, pessoal. Volto em breve com mais um vídeo aqui no Introvertendo. Abraço.